Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Paz e bem, iniciamos mais um programa Vida Sim e Drogas Não. É uma alegria estarmos com você nesse momento em que a luz da sobriedade aquecerá o nosso coração. E hoje, na alegria, queremos acolher o José Roberto, que se encontra conosco. O José Roberto tem uma história muito bonita, você vai acompanhar. Ele também que já vivenciou todo esse processo e hoje é luz da sobriedade, como também a Carol, que também na sua vida, através da dependência do seu pai, viu aquilo que uma família passa quando alguém está nessa situação e hoje, então, vive uma vida nova através da sobriedade. Então, uma alegria você estar conosco. Queremos realmente pedir para que o Espírito Santo nos ilumine. E hoje nós estamos celebrando o 12º pasto, festejar. É uma das coisas que nós, franciscanos, mais amamos, é festejar a vida, festejar a sobriedade. E nós queremos rezar pedindo, então, ao Senhor. Senhor, festejando os 12 pastos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar, anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Olha que bênção, pelo nosso testemunho. Então, pelo teu testemunho, José Roberto, nós queremos também festejar, celebrar a vida, celebrar a sobriedade. Seja bem-vindo, meu irmão, abra teu coração, que o seu testemunho chegue no coração de tantos irmãos e irmãs que nos acompanhem nesse programa. Amém, Frei Joel. Paz e bem, é um prazer estar aqui hoje, né? Fazendo parte desse programa maravilhoso que é o Vida Sim, Drogas Não, né? Eu conheci o Vida Sim, Drogas Não aqui na Fraternidade, né? É uma bênção estar aqui, estou muito orgulhoso de estar recebendo essa oportunidade da Fraternidade. Quero deixar bem claro aqui que a Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, ela foi transformadora na minha vida, né? Conheci a Pastoral da Sobriedade aqui no Lar São Francisco, né? A partir de um tempo eu me tornei ajudante dessa obra, né? Aqui da associação e vinculado também com a Pastoral da Sobriedade, que me apresentaram lá na capela, quando eu estava no meu tratamento ainda. Foi uma das melhores experiências da minha vida, poder fazer parte desse grupo de ajudadores, né? De agente da Pastoral da Sobriedade. E venho aprendendo muita coisa com isso, né? Hoje eu ajudo aqui na comunidade terapêutica do Lar São Francisco, né? Nas reuniões de quintas-feiras, né? Isso já vai fazer mais de 8 anos, então é uma bênção. Festejar a sobriedade, irmanados com todos, por uma vida sem drogas e sem males. É isso que a gente vem lutando nesse enfrentamento, né, Frei Joel? Todos os dias, de punho cerrado, com esse trabalho maravilhoso, né? Com o carisma da associação, que é a recuperação. Então eu me sinto muito orgulhoso, estou aqui à disposição para poder ajudar com o meu testemunho, com o meu serviço, com a minha obra, com o meu servir. José Roberto, o nosso guardião-geral, Frei Francisco, inspirador dessa missão, ele sempre fala que a alegria nossa é ver realmente alguém recomeçar a vida. Tem uma frase muito antiga do Frei, que a gente reza muito, que fala: levantar um cruzeiro até é fácil, mas o desafio maior é levantar a vida humana. Você, né, é muito mais do que uma cruz levantada, você é um ser humano que se levantou através, né, dessa vivência que é possível superar, é possível cada dia, como você mesmo falou, lutar, fazer também da vida uma festa, festejar a sobriedade. Zé Roberto, nas fases mais difíceis da sua vida, né, hoje festejando isso, mas quando o momento que realmente deu aquele start, né, de você falar, não, chega, eu preciso de ajuda, eu reconheço, eu admito. Como que foi isso para você? Frei Joel, o pessoal que nos assiste, né, o começo de tudo foi até meio que involuntário da minha parte, né? Eu já tinha tentado inúmeras formas, porém eu ainda não queria aceitar e admitir, que é o primeiro passo da Pastoral da Sobriedade, admitir, né,
que eu era um doente, que eu precisava de ajuda, que eu precisava de tratamento, né? Eu vim para cá, pro Lar São Francisco, com as portas do carro do meu primo e com a minha tia, que me trouxeram para cá, que me apresentaram um lar, travadas. Porque eles sabiam que qualquer momento, mesmo com o carro em movimento, eu podia sair de dentro do carro, tentar alguma coisa, porque eu estava totalmente num quadro alucinógico já, né? Num estado bem crítico, assim, físico, psico, mental, espiritual, né? Bem abalado, sem esperança de nada. Então eu cheguei aqui num quadro bem complicado, que eu não conseguia parar no bebedor de água em pé para poder beber água. Os amigos que estavam acolhidos lá, que me ajudaram, né, no primeiro dia, no segundo dia, e a equipe, né? Porque eu vim sem querer. No primeiro ciclo eu fiquei aqui sem querer ficar. Mas quando eu percebi, depois de quase no final do ciclo, que eu conseguia escutar o barulho do vento, que eu conseguia perceber bichos na horta onde eu fazia a minha laboterapia, que foi a melhor coisa que aconteceu, foi uma ocupação para mim, né, que a equipe me colocou na horta, Frei Joel. Eu comecei a ver pontos, formigas, joaninhas, o barulho do vento no bambu que se chacoalhava. Eu comecei a entender, o meu organismo já começou a funcionar normal, o meu sono começou a regularizar. Na volta para o segundo ciclo, eu entendi que aquilo era o meu lugar. E hoje eu festejo muito isso. Como que eu festejo? Eu festejo tentando devolver. Porque eu sempre ouvi o Frei Francisco dizer, em algumas falas particulares, ou até mesmo quando o Frei Eliseu reportava para mim, que foi um dos meus formadores principais, né, e orientador espiritual, que a recuperação, numa fala do Frei Francisco, diz que ela só existe quando a gente volta para dar para o outro. Eu lembro como se fosse hoje uma cena do Frei agachado, conversando comigo, e eu olhando, vendo Jesus naquele cara, falando assim, a gente precisa muito de você. A recuperação precisa muito do seu testemunho. Então eu entendi esse chamado e hoje eu festejo sim, eu testemunho sim, né, que eu sou um dependente químico, eu estou em recuperação, mas é muito bom viver a vida em sobriedade. Dá para se viver do mesmo jeito, Frei Joel. Dá para curtir, dá para dançar, dá para pescar, dá para ir ao shopping, dá para jogar bola, viver uma vida normal. Porém, caminhando pelos 12 passos da pastoral da sobriedade e tentando devolver para o próximo aquilo que me deram um dia de graça. É muito prazeroso. O Frei Francisco sempre nos fala muito isso, é muito forte. Ele fala que ninguém é discípulo se não faz discípulo. Nós todos, um dia, alguém nos estendeu a mão. Sim. E hoje eu também posso estender a mão. É a lógica, né, da ajuda, é a lógica do companheirismo. Eu gosto muito da palavra companheirismo, não sei se vocês sabem, mas a raiz da palavra companheirismo é comer pão comigo. Às vezes, quando o pão tá molinha do dia, coisa boa, mas às vezes quando o pão é passado, o pão é do outro dia, o companheiro é aquele que não larga a mão. Na nossa vida nós temos pessoas que foram os nossos companheiros, que nos ajudaram a superar tantos desafios, né? Tantos momentos. E é isso que a Associação Lar São Francisco faz diariamente em nossa comunidade terapêutica, através de todos os profissionais, seja religiosos, de todos os profissionais, para realmente abraçar, realmente olhar para aquele ser humano que não é um número, que não é uma estatística. Pessoas. Mas que é uma pessoa, é um ser humano. É alguém que pode. Dependência química, ela é uma doença, né? Ela é uma doença crônica, ela é uma doença progressiva, ela é uma doença desmoralizante, é uma doença com fim fatal. A gente tem que deixar muito frisado isso. E as pessoas que nos assistem, se você tem esse tipo de problema dentro da sua casa, lidem com amor, procurem informações, tem muitos veículos de comunicação, tem a associação, existem outras instituições também sérias, igual a nossa, que levam as pessoas como elas devem ser tratadas, tratam elas como elas devem ser tratadas. Porque o tratamento, né, ele tem fim, sim. As atualizações, elas trazem isso para nós, né? A gente fala, né, o tratamento, a dependência química, o tratamento nunca tem fim, é pro resto da vida. Não. O tratamento, ele tem fim, sim. Ele teve fim para mim aqui no Lar São Francisco, depois de quase 5 meses acolhido, né, por Deus e por essa associação e por essa equipe maravilhosa, altamente capacitada. O tratamento, ele tem fim, sim. O que não tem fim, gente, é a manutenção. A evolução hoje, né,
da área da saúde traz isso, né? E os pesquisadores, né? Nos relatam que a gente tem que evoluir para isso. O tratamento, ele tem fim, sim, ele tem que ter fim. Os ciclos se acabam, terminam e começam outros. O que não tem fim para uma vida em sobriedade em relação à dependência química é a manutenção, ponto. E dá certo, funciona, tá? Não desistam. Se tem alguém com esse tipo de problema na sua família, existe saída sim. O Lar São Francisco, a associação, a equipe técnica, os freis, todo mundo aqui sabe, né? Que a gente sabe disso, mas às vezes eles não têm a proporção. Que o Lar São Francisco não tem noção de quantos homens e mulheres essa associação já salvou durante mais de 40 anos. Mas essas vidas saberão. Elas não esquecem. E filhos também, né? E famílias que estão ali junto. Eu fui filha, fui codependente e nós todos ali sofremos mais de 10 anos. Meu pai era álcool e a gente achava que era normal. E até que chegou um ponto que nós entendemos que não era normal a situação. E eu trabalho aqui já há 18 anos, eu já estava 8 anos integrada e eu não conseguia fazer que o meu pai entendesse que aquilo era uma doença. E ele falava, não é. E aí começamos nos ambulatórios, porque é tudo muito difícil, os municípios não têm estrutura. Você bate em uma porta, não existe, você bate em outra, nada. Mas para mim ainda foi mais tranquilo, a gente aqui dentro, então eu já sabia onde a gente poderia ir, né? E aí fomos pro ambulatório noturno. E aí meu pai chegava lá, escutava o pessoal falar e ele falava assim, não, mas eu não faço isso, eu não faço. E eu lembro que tinha um senhor, até foi funcionário nosso, ele falou assim para ele, eu cheguei a um ponto que eu tomava álcool de posto. Aí meu pai falava, olha onde você está me trazendo, eu não faço isso. Eu falava, pai, você tem que entender que esse foi um fim dele, você também teve um começo e você está nesse caminho. E ele não aceitava, assim, foram tempos e tempos, só que lá em casa destruiu, não existia mais relacionamento, a gente não tinha mais respeito por ele como pai, porque eu aqui dentro entendia que era uma doença, só que a minha mãe não entendia. Sim. E aí vem toda essa conversa que você está dizendo. Não é uma falta de caráter, não é uma falta de estrutura, mas sim é uma doença. E nós tínhamos ali uma base, só que essa base ninguém mais estava aguentando. E aí veio algumas internações sem sucesso. E aí nós tivemos uma internação muito ruim, que teve que ser compulsória, que ele chegou a um ponto que ele pulava de telhado em telhado. Até que nós chegamos, minha mãe ligou e para a gente conseguir, ele caiu e a gente ali em cima para segurar. E aí nós tivemos que fazer uma intervenção particular, até porque também é muito difícil nessas horas você achar alguém que te dê suporte. E aí fizemos uma internação involuntária, que aí ele quase matou a gente, quase. Mas conseguimos segurá-lo 2 meses, não conseguimos muito, porque a clínica também não tinha suporte, por mais que era paga. E aí, saindo disso, ele entendeu que ele voltou para nossas comunidades. E o grande diferencial da nossa casa é que existe espiritualidade junto. E isso sim faz a pessoa chegar a um ponto de entender aquilo que a gente está conversando aqui, que o barulho da árvore faz sentido, porque para o meu pai não fazia mais sentido nenhum. Sim. Sabe? E nesse meio tempo a minha mãe separou e nós demos a maior força, porque como também que resgata um casamento no meio disso tudo? E aí a minha avó faleceu, que ele estava morando, e chegou a um ponto que eu falei assim, falei pro bem, né, meu marido, falei, bem, eu vou chegar lá hoje, eu vou dar um ultimato, ou ele vai se internar, ou eu vou ter que pôr ele pra rua e entender que ele vai virar morador de rua. E aquilo, nossa,
me consumia, porque imagina eu ter que falar pro meu pai, ou você decide sua vida, ou eu não tenho mais o que fazer com você, porque é diferente, volto a falar, diferente da minha mãe e da minha irmã, eu ainda era uma codependente, mas eu era uma codependente que estava aqui dentro e que tinha um certo entendimento da situação, mas a minha mãe e a minha irmã não, elas ficaram totalmente perdidas. Minha mãe chegou a um ponto que ela achava que se desse cerveja sem álcool, nossa, eu vou ajudar. E não ajuda. Agrava mais a situação de achar que a coisa é normal e não é. Sim. Né? E aí acho que o Espírito Santo, a mão de Deus, foi tão forte assim naquele dia que ele caiu ao chão e falou aos prantos assim, sabe? Eu quero ir. E aí depois disso tudo hoje ele tá em sobriedade, já faz mais de 2 anos, mas vive uma vida totalmente diferente, uma vida de manutenção, né? De Sempre manutenção aqui. Hoje em casa nós temos respeito, nós temos, sabe, de filhas, de entender que foi uma doença, é uma doença, que existe uma manutenção, mas só entende quem realmente passa e quem realmente tá dentro e faz essa manutenção junto com todo mundo. E na dor da Carol, a gente pode ver, né, quando uma família chega no seu limite, né? Mas eu penso que é aí que entra realmente a oportunidade de Deus na vida das pessoas, né? Então, por isso que não é só olhado, né, a nossa associação em fraternidade, as nossas comunidades terapêuticas, nunca jamais olha somente o indivíduo acolhido, mas a gente também acolhe os seus familiares através, né, de orientações. A primeira coisa é a acolhida, né? Acolher. Quantas vezes, né, durante esses processos eu vi mães chegarem, né? Uma vez eu lembro que numa das início de ciclos, há uns anos atrás, aí eu vi um jovem e o pai, né? E aí eu vi o senhorzinho já bem debilitado, né? Aí automaticamente eu, na minha cabeça, né, ainda, né, peguei a mão do senhor, né, e disse assim, olha, vamos, que bom que o senhor veio. E o senhorzinho olhou e falou, não, Frei, é o meu filho que vai internar. Mas quem estava destruído era o pai. Era um sofrimento, né, de um senhor de mais de 70 anos, mas que não tinha desistido do seu filho, né? Então, quantas histórias. Isso é motivo de festejar. Não é motivo de nós ficarmos chorando ou de mexermos nessas feridas, nessa dor, não. Mas é motivo da gente festejar e agradecer a Deus, agradecer a oportunidade e que a sobriedade era uma chama. Por exemplo, José Roberto, nós sabemos que você se superou tanto que hoje você tem uma empresa. Além de você ajudar outras pessoas, né, seja na pastoral, seja você é um grande missionário de nossa fraternidade. Eu agradeço o teu sim. Eu agradeço tudo que você faz na nossa comunidade terapêutica, nos nossos acampamentos, mas também você, de forma profissional, você se levantou. E hoje você ajuda também, né, muitos irmãos. Né? Sim, sim. Graças a Deus, né? Depois que eu saí aqui do lar, quando eu tive a minha alta melhorada, né? Eu comecei a trabalhar para o meu primo numa empresa, né? Aí depois de 8 meses, mais ou menos, Frei Joel, Carol, ele falou para mim assim, cara, eu vou construir casa pela Caixa e eu vou parar com esse segmento de esquadrias de alumínio e vidro. A empresa era bem seca, não tinha quase que nada lá, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura que é a que Deus me deu e tá ótimo, lindo, eu festejo muito por isso. E aí ele me deu 3 anos para pagar um valor dessa empresa. Eu ia trabalhar de bicicleta emprestada do filho dele, não tinha nada, né? Só tinha o que eu tinha aprendido aqui e a vontade. E aí entrei de cabeça, peguei, minha tia me ajudou, minha tia mãe Fátima, né, me ajudou, me emprestou um dinheiro, 8 mil reais para eu comprar um carro de carroceria, um carrinho velho. E aí eu comecei, tinha uma pá e uma enxada atrás na carroceria lá, que quando eu não pegava um vidro quebrado, o meu ponto, o foco, prioridade, eu andava nas ruas, a hora que eu vi uma caçamba lá embaixo, eu falava, ali tem uma obra, então eu ficava costurando bairros, né? Para pegar um vidro quebrado, uma janela para fazer. E onde tinha entulho também eu já catava, porque tinha um aluguel do barracão de responsabilidade, eu assumi assim. Foi exatamente
ter a fé do que a gente não sabe o que vai acontecer, porque Deus ia colocar o chão. Eu tinha certeza disso, porque eu tinha aprendido muita coisa aqui, né? E aí foi assim, aí eu fui indo. Hoje, graças a Deus, a gente vem aí fazendo obras pelo todo o estado de São Paulo, né? Aqui por Lar também, graças a Deus, né? A gente conquistou essa confiança. E os meninos que trabalham comigo lá, todos eles passaram pelo processo de recuperação. Eu tenho esse ideal, né? E vem dando certo, com algumas reduções de danos, né? Porque infelizmente, se não fazer a manutenção direito, do jeito que tem que fazer, algumas coisas ainda acontecem, mas a gente vem ajustando, dando uma segunda chance, né? E tentando melhorar cada dia mais. Hoje eu tenho uma empresa, né? Eu sou pai, eu tenho minha casa, estou feliz. E estou feliz aqui na fraternidade, muito feliz. E louvo a Deus por tudo isso, agradeço vocês mais uma vez, a Carol, né? Tive o prazer de ir em São Paulo num simpósio latino-americano de política sobre drogas, aprendemos muita coisa lá. E assim, estou bem feliz, estou levando a vida em sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Agradeço também a pastoral da sobriedade, que é assim, essencial na minha vida, né? E só tenho que agradecer a Deus e louvar por tudo isso e festejar cada dia a sobriedade cristã por uma vida sem males e sem drogas. Então agora, José Roberto, vamos ver junto, né, um pouquinho do teu trabalho? Então vamos lá. Então vive e deixa viver. É muito gratificante, né? Poder ter vivenciado tudo isso de uma forma tão dolorida e gratificante poder ter sido ajudado por pessoas, né? A providência, ela é algo inexplicável na nossa vida, ela providencia mesmo. Depois de reconstruir a própria vida, José Roberto encontrou no trabalho um caminho de dignidade, responsabilidade e recomeço. Com fé, dedicação e perseverança, construiu uma empresa sólida, especializada em esquadrias de alumínio e vidraçaria. Cada projeto realizado representava uma conquista, mas com o passar do tempo, José Roberto percebeu que Deus o chamava para construir algo ainda maior. Mas depois que eu concluí o meu tratamento, que eu já estava ajudando, né, como voluntário as questões do lar, depois que o Frei Eliseu fez uma abordagem para mim no pé de uma cruz de madeira, né, no celeiro da vida, uma coisa muito forte, muito emocionante, dizendo para mim assim que eu poderia ajudar muitas pessoas, né, através do meu testemunho, e eu acreditei naquilo. Que o Frei Francisco sempre coloca, que a recuperação ela existe quando eu volto para ajudar o outro. Um funcionário meu estava com um problema de álcool e drogas, que hoje é o meu serralheiro master aqui, que é o Marcelo. Ele não aceitava o tratamento, enfim, ele aceitou. Foi uma fase muito difícil, porque ele é a única pessoa que eu tinha aqui no momento. E aí a gente foi seguindo, ele se tratou e ele já está quase 5 anos bem hoje, né? Graças a Deus. Aí Deus despertou isso. Aí a partir dele veio o Rodrigo, depois veio o Charles. Hoje a empresa, a Alu Nobre Esquadrias de Alumínio, na providência de Deus, ela tem um ideal que é trabalhar pessoas, formar pessoas que saíram desse processo milagroso de recuperação, especialmente aí do Lar São Francisco. José Roberto recebeu uma nova oportunidade. Hoje, ele oferece novas oportunidades e descobriu que a maior obra de sua empresa não está apenas nas construções que realiza, mas nas vidas que ajuda a reerguer. Porque quem um dia foi acolhido também pode se tornar instrumento de acolhimento, e nas mãos de Deus, toda vida pode ser reconstruída. Então vive e deixa viver. Que bênção ver, né, o recomeço de alguém. Realmente é motivo de festejar, é motivo realmente do nosso coração se alegrar, né? Porque realmente é uma vida restaurada. Festejando a nossa sobriedade, melhor lugar é a gente ver agora uma de nossas comunidades terapêuticas, que é o lugar onde esse milagre acontece. Então vive
vive, deixa viver. A Associação La São Francisco de Assis, na Providência de Deus, nasce no ano de 1985, aqui na Casa da Herança, onde tudo começou. Fundada por Frei Francisco Belotti, essa pequena casa recebeu os primeiros acolhidos e deu início a um legado que depois de mais de 4 décadas continua resgatando vidas, reconstruindo famílias e semeando esperança. A rotina começa cedo, entre a oração, os cuidados com a casa, as atividades terapêuticas, o trabalho e a convivência fraterna. Cada momento contribui para que os acolhidos retomem a disciplina, a responsabilidade e o sentido da própria vida. Aqui, ninguém percorre o caminho da recuperação sozinho. A equipe acompanha cada etapa do tratamento, respeitando a história, o tempo e as necessidades de cada pessoa. O acolhimento acontece com atenção, escuta, orientação e, acima de tudo, com humanidade. Mais do que abandonar uma dependência, o tratamento busca ajudar cada acolhido a reconstruir seus vínculos, recuperar sua dignidade e preparar-se para retornar à família e à sociedade. Homens com histórias diferentes, mas unidos pelo mesmo desejo, vencer a dependência e escrever um novo capítulo de suas vidas. Tive algumas experiências aqui, com Deus principalmente, nos momentos de oração, que os freios nos proporcionam com muito carinho e amor, de uma pessoa que chegou aqui incrédulo, que eu entrei porque meu irmão disse, vamos internar, eu falei assim, vamos lá no AME de São José do Rio Preto. E Deus foi proporcionando tantas coisas que quando eu internei, foi modificando meu coração, minha forma de pensar, as formas de agir. Nesta casa, já passaram muitas histórias marcadas pela dor, pela saudade e pelas consequências da dependência, mas também histórias de superação, reconciliação e reencontro com Deus. O Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus permanece sendo um lugar de portas abertas, onde cada pessoa é acolhida como um irmão e compreendida como um filho amado de Deus. Foi aqui que uma pequena semente foi plantada e, sustentada pela providência divina, ela cresceu, gerou frutos e tornou-se uma grande missão a serviço da vida. Então vive, deixa viver. Então temos muitos a agradecer a Deus, Eu queria mais uma vez agradecer a presença sua, José Roberto. Muito obrigado por você estar conosco, partilhando um pouquinho da tua história. Carol, muito obrigado também por você também ser essa luz também e junto conosco nessa missão, vocês realmente hoje poderem ser canal, estendendo a mão. Vamos festejar. Vamos agora rezar a oração da sobriedade. Senhor, liberta-me. Senhor, liberta-me. Senhor, cura-me. Senhor, cura-me. Senhor, acolhe-me. Senhor, acolhe-me. Senhor, absolve-me. Senhor, absolve-me. Senhor, batiza-me de novo. Senhor, batiza-me de novo. Senhor, restaura-me. Senhor, restaura-me. Senhor, alimenta no corpo e no sangue de Cristo. Senhor, alimenta no corpo e sangue de Cristo. Senhor, dai-nos a sobriedade só por hoje, graças a Deus. Senhor, dai-nos a sobriedade só por hoje, graças a Deus. Senhor, por intercessão da Mãe de todas as dores e nossa Mãe, atende o nosso pedido e dai-nos a tua paz e a tua bênção. Amém. Piedade redentora de Cristo,
Dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo. Dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo. Dai-nos a sobriedade. E que o Senhor nos abençoe, abençoe você que nos acompanhou mais esse programa, Vida Sim, Drogas Não. Que o Senhor abençoe nossas famílias, abençoe você ainda que passa por essa dificuldade, você que vai procurar ajuda através desse testemunho. Que o Senhor te abençoe e abençoe cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver.